Então a gente tem que tentar separar bem as coisas, viver como um filho de Deus, mas não viver conforme o mundo quer que você viva. E hoje o mundo, muitas das vezes, tem entrado nas igrejas, né? Como vocês já viram aí no começo, temos um convidado muito especial aqui hoje, que é o nosso pastor Altevir Santos, pastor sênior aqui da Shalom Atlanta, Shalom Church Atlanta, que é nossa igreja, né, pastor? Amém. Pastor Altevir é o meu pastor também. Que bom que você está aqui, meu pastor. Obrigado pela presença. Legal, Tiago, obrigado pela oportunidade. Para nós é um tempo de grande alegria, não só de estar estreando uma nova roupagem, né? Mas estar aqui com vocês e juntos nós conversarmos, trocarmos ideia. Me sinto privilegiado. Que Legal, Deus te abençoe. Obrigado. E eu quero agradecer desde já, porque foi o Senhor que abriu esse espaço para nós, né? Estarmos aqui nesse lugar. Colocamos a proposta, pastor, queremos criar um podcast. Falei, não, pode fazer, vamos fazer sim. A gente estava na outra sala, mas conseguimos fazer aqui agora no altar. Estamos no altar da nossa igreja e está bem legal. Vamos bater um papo aqui sobre ministério, sobre igreja, né, pastor? Bacana. Sobre ser pastor aqui na igreja. Acho que o senhor tem muita coisa para contribuir com a gente aqui. Bacana. Obrigado pela sua presença. Amém. Eu creio que esse é um meio, né, um canal pelo qual a gente pode alcançar muitas vidas, esclarecer muitas coisas e compartilhar ideias, né, e realizar propósitos também. Verdade. Através desse canal. Então, para nós é de grande alegria estarmos aqui e de ter essa porta aberta. Glória a alcançar Deus. muita gente aí. Glória a Deus. Para quem não sabe, a nossa igreja está completando 10 anos esse ano, né, pastor? Completamos 10 anos. Mas essa jornada não começou há 10 anos atrás, né, pastor? Já tem tempo. Quanto tempo de América? Nós estamos com 27 anos, né? 27 completamos anos. agora, nesse mês de novembro, mais precisamente no dia 28. E desde então estamos aqui, né, cumprindo o ID do Senhor e tentando fazer aquilo pelo qual o Senhor tem proporcionado nos nossos corações a realizar nessa terra. Glória a Deus. E aí, pastor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: qual que é o maior desafio como pastor de uma igreja brasileira aqui nos Estados Unidos? Tiago, eu acho que são vários os desafios, né? Até questão de logística pessoal, né? De localidade. Eu de vez em quando comento e converso com algumas pessoas, pastores, que há uma diferença muito grande de você ser pastor aqui nos Estados Unidos e ser pastor no Brasil. Primeiro, eu explico. No Brasil, quando você tem uma determinada denominação, você vai ter membros daquela denominação. Eu vou citar aqui um nome, né? Por exemplo, Assembleia de Deus. Se nós olharmos para uma Assembleia de Deus no Brasil hoje, quem está dentro do templo são assembleianos. Se nós formos para uma igreja batista, dentro da igreja batista você vai encontrar membros da batista. Aqui na América é muito complicado. É um desafio mesmo, porque dentro das nossas igrejas, seja ela em qualquer outro estado dentro dos Estados Unidos, você vai encontrar dentro dela batistas, presbiterianos, assembleianos, e aí nós temos uma gama de usos e costumes que nós temos que centralizar na visão nossa para esse tempo e para esse lugar. Então, eu creio que ser pastor nos Estados Unidos, existe vários desafios, e esse é um deles. Você tentar administrar uma igreja, tanto do lado espiritual como no lado administrativo, e você conduzir os membros com essa visão que eles estão plantados aqui. Então, você vai ter dentro da igreja nos Estados Unidos pessoas que gostam de bater palma. Talvez já tem pessoas que não gostam de bater palma. Está vendo a diferença? Sim. Então, é muito difícil, né? Então, pela misericórdia e graça do Senhor, a gente tem conduzido a igreja aqui. Nós estamos com a Shalom Church há 10 anos, como você mencionou. E desde então que chegamos aqui, a gente percebe essa dificuldade, não só minha, mas de vários pastores, né? Aí nós precisamos do quê? Da graça do Senhor, da misericórdia de Deus e da condução do Espírito Santo para nos dar discernimento e orientação de como cuidar desse povo, né? Mas Deus tem dado graça. Deus tem dado graça. Porque além de toda a mudança, né, que as pessoas têm em relação a um ministério novo, uma igreja nova, né, eu falo isso porque eu estou aqui há 3 anos somente, e a gente veio para Shalom e estamos aqui até então, né? Dessa mudança de ministério, né, de igreja do Brasil para cá, além tem toda a outra mudança também, que é mudança de cultura, mudança de língua, mudança de trabalho, mudança de rotina. E é
totalmente diferente, né? Então, a igreja ela tem esse papel fundamental também de trazer isso à tona para os membros, né? E mostrar, olha, mas aqui você vai ser bem acolhido, aqui... Porque eu percebi muito isso, sabe, pastor? Pelo menos para mim, assim, quando nós chegamos aqui, nós fomos muito bem acolhidos pela igreja, né? E eu converso com muitas pessoas, muitos clientes meus, eles falam assim, como que foi essa mudança para os Estados Unidos, né? Você com família, com 2 filhos e tal. Assim, cara, tem uma comunidade que me abraçou. E eu acho que isso fez toda a diferença para mim, porque é diferente de você chegar num lugar e não conhecer ninguém ou ninguém te conhecer, né? E você fazer sozinho, do que você chegar num lugar e ter uma comunidade que vai falar assim, não, a gente vai te ajudar, o que está precisando, né? Eu acho que é o papel da igreja, Tiago. O papel da igreja na terra é esse, é de acolher, né? E receber as pessoas. Então, principalmente aqui nós, nos Estados Unidos, a gente tem essa função. As pessoas que chegam aqui, elas chegam sozinhas, né? Que não é o seu caso, você veio com a família, mas a maioria das pessoas vem sozinhas. E até mesmo que venha com a família, não tem um amigo, não tem um parente próximo. Então entra o papel da igreja, entra o papel do pastor, da ação social da igreja, de abraçar num todo, né? Desde o acolhimento, orientação, até a questão de vestimenta, de localidade, né? De colocar a pessoa num espaço físico onde ela possa ter um espaço para dormir. Então a igreja tem um papel muito importante. E a gente tem que não ver diferenças, a gente tem que ver igualdade. Então a igreja vem para igualar as diferenças que muitas das vezes fora da igreja a gente percebe. Então a igreja é para unir todo mundo, unir corações e propósitos, e a gente percebe, né, essa gama de pessoas que chegam. Todas as igrejas pelo qual eu tenho conhecimento, elas têm o mesmo propósito, de acolher. Claro que depois de um tempo a pessoa não vai se adaptar naquela região ou no momento de trabalho, tendo ou não tendo, talvez ela possa mudar, Sim. né? Mas a igreja tem esse papel fundamental de acolhimento e de orientação. Muitos daqueles que chegam ficam, mas o decorrer do propósito de Deus na vida da pessoa a gente não sabe. Amanhã ela pode estar em outro estado, ela pode ser chamada para um outro lugar, mas o nosso papel principal é esse, de acolhimento e de orientação. Então a gente orienta. A questão de escola, né? A gente tem esse papel de orientar os filhos para a escola, até alimentação, né? Como comprar, aonde ir, qual o apartamento melhor, qual a região melhor. Então a igreja tem esse papel, né? Então dentro da igreja nós temos vários ministérios e pessoas com experiência para orientar nessas áreas. E aí, como você mesmo disse, chegou há 3 anos, já se ambientou, já se instalou, né? E as coisas assim vão correndo conforme Deus quer. Não é somente abrir uma porta da igreja, né? Envolve várias coisas, né, pastor? Tipo, igual o senhor falou, chegar no nível de alugar uma casa para alguém, né? Às vezes até colocar o nome da igreja ali, não, a gente vai alugar um apartamento, a gente tem um quarto na casa de um irmão, tem um espaço ali para você que dá para você ficar por um tempo, até você se ambientalizar. Isso inclui várias outras coisas também, um trabalho que às vezes alguém está oferecendo, né? O cara chegou aqui e não sabe fazer nada, né? E aí, pô, tem alguém que vai falar, não, vai trabalhar com ele e vai te ensinar. Então, isso é uma característica, pastor, das igrejas brasileiras em si, ou no geral as igrejas, todas elas são assim aqui nos Estados Unidos? Eu creio que é uma característica da igreja, né? A gente tem isso com o ensinamento de Jesus, de acolher o estrangeiro. E uma particularidade nossa aqui, podemos dizer por mim, é a questão, nós não temos essa visão para quem é somente cristão. A gente já acolheu, já orientou, já abraçou pessoas que não são evangélicas, né? Então, como você mesmo mencionou, a questão de um apartamento, de uma orientação, roupas, a gente acolhe todo mundo, né? É aquilo que Jesus nos ensinou, a acolher o estrangeiro. E a partir daí a pessoa vai dar os primeiros passos dela. A igreja tem esse papel fundamental. E eu creio que todas as igrejas trabalham da mesma forma. Independente de denominação, elas trabalham com essa visão, porque a base nossa é a palavra de Deus e a pessoa de Jesus. Então a gente abraça. E a bênção é que as pessoas se sentem tão assim abraçadas, como você mesmo disse, você é cristão, mas a pessoa que não tem esse fundamento cristão, ela se sente tão amada, tão querida, que ela acaba ficando na igreja. E com o passar do tempo, o Senhor trabalha de uma forma tão linda e maravilhosa na vida dela que ela vem a se converter ao Senhor e toda a família passa a ser servos e servas de Deus e a fazer a diferença na igreja para um terceiro, para um quarto, e vai chegar, na medida do possível, ajudando de todas as coisas. Glória a Deus, que vai muito além de uma simples ajuda, né? Não é porque, eu vou naquela igreja porque ela me ajudou, mas a pessoa entendeu o que é ser igreja. E eu acho que a própria palavra do Senhor diz, né, que há mais alegria em dar do que receber.
Então, as pessoas que elas acabam recebendo no momento, elas vão ter muito prazer em poder ajudar e falar, poxa, eu vou fazer com alguém o que fizeram um dia por mim. Eu acho que esse sentimento é único, assim, né? Que nós podemos experimentar aqui nessa terra, porque aqui, verdadeiramente, eu aprendi a depender de Deus, pastor, porque foram dias difíceis no começo. O pessoal acha que, não, América, né? Galera, não é fácil viver aqui, a gente tem que trabalhar muito. Não é fácil. E se não tem uma comunidade, uma igreja que possa nos apoiar, num perfil como é a Shalom Church, fica muito mais difícil ainda. Então, glórias a Deus por esse entendimento, né, pastor? É porque a transição é muito forte, né? Ela é muito grande. A pessoa sai da região dela, do bairro dela, da cidade dela, do Brasil. Então, essa transição ela é muito radical. Então, a minha orientação para qualquer um, procure uma igreja. Porque se você está sozinho, não tem um parente próximo, não tem um amigo, não tem alguém de sangue até mesmo, procure uma igreja, porque é uma comunidade de brasileiros que falam a mesma língua, independente do estado no Brasil, mas procure o lugar, porque ali você vai ter uma orientação e vocês têm de calor humano. E o brasileiro tem isso, do calor humano, né? O primeiro ano é difícil. Eu sempre falo, o primeiro ano, o segundo ano seu vai ser difícil. São os primeiros anos de adaptação aqui. Sim. Você começar a não se desligar do Brasil, mas começar a se conectar com o país aqui. Então, o primeiro ano bate a saudade, a lembrança da mamãe, da comida. Verdade. Então, esse calor humano, a proximidade da igreja, principalmente quem tem filhos, né? A gente dá essa assistência para filhos, isso conta muito. Então, a pessoa vai se enraizando aqui. Eu digo isso porque, como a gente está aqui há 27 anos, a gente tem experiência de conversar com pessoas quando chegam e o projeto irmão, fulano, qual é o teu projeto de vida? Olha, o meu projeto é ficar aqui 3 anos, meu projeto é 5 anos. Então, são pessoas que vieram com uma mente fechada num projeto lá do Brasil. Mas quando chega aqui e vê que a realidade é outra, esse projeto de 3 anos já passou a ser 10. O de 5 já passou a ser 15. É verdade. E a gente vê as coisas Triplica, né? Triplica. E a gente vê as coisas de Deus acontecendo na vida dessa pessoa e os milagres de Deus acontecendo. Sim. Porque essa pessoa ela veio para cá, muitas das vezes, com um pensamento humano, Sim. financeiro, de estabilidade. Mas por trás disso tem um lado espiritual. Deus tem um projeto de vida espiritual. Essa pessoa vem para cá e ela vai ser um canal de bênção para a família dela. Então Deus traz, mesmo na dificuldade, com as bênçãos que Deus dá, e aqui Deus trabalha de uma forma que ela é abençoada, e ela vai ser o canal, o porta-voz da palavra de Deus para a família dela. E Deus tem feito isso ao longo desses anos. Glória a Deus. Deus tem sido fiel em todo o tempo. E nessa jornada, pastor, desde quando o senhor chegou aqui na América, o senhor já era pastor, né? Quando chegou aqui nos Estados Unidos. Na realidade, eu pastoreio há quase 20 anos, praticamente 20 anos. Então, é um bom tempo. Eu já vivi mais aqui do que no Brasil, né? Então, a gente já cuidava de igrejas no Brasil, mas não com a função pastoral. Sim. Fazia o trabalho pastoral, mas não tinha essa função denominada. Mas cuidava de vidas, né? Mas cuidava de vidas. Sim. Então, nós pastoreamos já esse período aí, praticamente 20 anos de igrejas. Nossa, bastante tempo, hein? É um bom tempo. Meia vida minha. Tô com 42. E aí, pastor, nessa mudança para os Estados Unidos, e até agora, né? O senhor viu quais principais mudanças assim, que o senhor viu no ambiente igreja, no comportamento das igrejas, na evolução, no crescimento, no desenvolvimento ministerial desse tempo que o senhor chegou até agora, assim? A gente tem que olhar a igreja como um todo, né? Então, a igreja, queira ou não, há uma palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas a igreja tem sido atacada, né? Em vários tempos, todos os anos, em décadas. Então, a gente vê que a igreja, mesmo sendo atacada, ela tem áreas que ela cresce, né? Quando eu me converti, eu tinha uma camiseta, o novo convertido, aquele amor, né? Eu tinha uma camiseta que dizia assim, sou filho do dono, mas não sou mais do mundo. Então, muitas das vezes, a gente pensa, por ser do dono, que é Deus, a gente tem que andar só nas coisas de Deus de uma forma que a gente fica alienado a outras. Então, a gente tem que tentar separar bem as coisas, viver como um filho de Deus, mas não viver conforme o mundo quer que você viva. E hoje o mundo, muitas das vezes, tem entrado nas igrejas, né? Nós temos um tema para a nossa mensagem de amanhã, nos domingos agora do mês de novembro, que está dentro desse tema, né? As marcas de uma igreja saudável. Então, muitas das vezes, a igreja não está percebendo que o mundo está entrando em algumas áreas na igreja.
Mas durante esse tempo que eu estou aqui, Tiago, eu tenho visto vários segmentos de igreja, e a gente vê que em áreas de igrejas, as igrejas estão crescendo. Muitas das vezes se pensa em grandes igrejas ou números, mas a gente tem que ver qualidade. Sim, Então a gente vê no produto final que as igrejas estão crescendo, sim, né? No âmbito de palavra, sim, de adoração, mas sempre com o pensamento de filtro, de filtrar aquilo que vem do mundo. Pastor, mas as coisas que lá de fora muitas das vezes são boas para nós. A Bíblia diz que os filhos das trevas são muitas das vezes mais astutos do que os filhos da luz. sim, Então a gente tem que observar o mundo, mas não copiá-los, mas estar precavidos de coisas do mundo para que não invadam a igreja. Então a gente tem que estar calçado com esse tipo de coisa e ver e produzir crescimento em várias áreas da igreja. Nós temos uma prioridade, como você é membro daqui, você sabe, nós temos uma prioridade na palavra. Se nós estivermos alicerçados na palavra, tudo vai bem. Então a gente vê que a igreja, as igrejas que estão alicerçadas na palavra, ela cresceu. Ela cresceu porque você vê desenvolvimento da pessoa, você vê desenvolvimento de obreiros, você vê desenvolvimento das famílias, do relacionamento familiar, do relacionamento de filhos, você vê filhos crescendo, você vê filhos se formando aqui. Então, o que é isso? São objetivos que a igreja conseguiu implantar e implementar e ver desenvolver na vida das pessoas. Então, a igreja, o evangelho realmente tem crescido, né? E eu vejo a igreja brasileira ela crescendo e a gente, infelizmente, percebe a igreja americana, muitas das vezes, murchando em vários segmentos. E isso é uma pena. Mas a igreja foi trazida aqui para fazer a diferença. é verdade. Né? E eu creio muito no chamado da igreja brasileira, pastor, assim, em relação a um chamado missionário dos brasileiros para o mundo inteiro, né? Hoje o Brasil é um celeiro de missionários, né? Muitas pessoas são levantadas no Brasil, ouvem o chamado do Senhor e vão ser missionários em vários lugares. E aqui na América também, não é diferente, não é porque nós estamos nos Estados Unidos que não precisa de missionários, não precisa de precisa. Sim, Existem uma gama muito grande de pessoas, inclusive brasileiras, que estão fora da igreja, estão longe de Deus, que muitas vezes até se converteram no momento ali, até foram batizados, mas se afastaram do Senhor, né? E eu acho que nós temos essa missão como igreja brasileira plantada aqui em Sand Springs, em Atlanta, de tentar alcançar essas pessoas, aquele filho que se perdeu, aquele que ainda não está nos caminhos do Senhor. Sim. Temos um grande trabalho, não é porque estamos nos Estados Unidos que tudo tá todo mundo convertido. Não, temos um trabalho grande aqui também, né, porque pastor? as pessoas têm uma visão assim de missões é só um lugar pobre. Exatamente. Missões é só onde tem fome. Não, todo lugar é lugar de missões. Então, hoje nós temos aqui, falando de Atlanta, que nós estamos localizados, nós temos muita gente fora da igreja. Sim. Que outrora são filhos de crentes, eram pessoas que eram ativas na igreja. Então, aí entra o papel da igreja, né? No caso de missões. Você faz missões no supermercado, você faz missões no parque, você faz missões na praia, você faz missões em qualquer lugar, porque você vai achar um coração que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu acho muito legal isso, pelo menos a nossa galera lá que a gente tem nossas células aqui, né, na igreja, a gente tem o que chama Conexão Shalom. São 4 células que a gente está espalhados aqui na nossa cidade, então a gente está em casas, né, toda quarta-feira. E eu vejo que a nossa galera do nosso Conexão, assim, eles têm muito essa busca de engajar, de falar de Jesus para as pessoas. Às vezes falar para um vizinho, para um amigo, na academia, na escola. E isso é implantar o reino de Deus, trazer o reino de Deus à tona, né? Que as pessoas às vezes sentem e falam, nossa, mas... cara, eu nunca percebi isso, nunca vi que você é crente, você é cristão. Você vai numa igreja, cara, tem um lugar que você pode encontrar, que está de portas abertas para te receber, independente de o que você fez ou deixou de fazer, mas que está ali para te apoiar e te ajudar nas dificuldades. Porque a gente vê muita gente que vem para cá, e muitas vezes a pessoa vem, às vezes frequentando a igreja do Brasil, e chega aqui e esse fogo se apaga. Esse fogo diminui muito, porque é aquele negócio, não, eu preciso ganhar dinheiro, precisamos trabalhar, lógico, é fundamental, né, levarmos o alimento para nossa casa, né, trazer a provisão para nossa família, mas muitas vezes as pessoas elas não conseguem ter esse equilíbrio e elas se rendem ao dinheiro, e aí acaba afastando ela da presença de Deus. E eu vejo que isso é um grande desafio para nós, como igreja, alcançar e mostrar para essas pessoas, olha só,
Cara, esse é o único dinheiro, a única coisa que Jesus falou, olha, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Não tem como você servir a dois senhores, né? É um desafio muito grande para nós como igreja. Então temos também uma missão aqui. Então, mas a gente também não para por aqui, né, pastor? A nossa igreja ela tem uns trabalhos muito importantes, tanto como missões, né, que a gente atende outros países, né, na África, na América do Sul também, mas também nós temos um trabalho aqui que é voltado para as famílias, voltado especificamente para os homens, voltado para as mulheres, para os jovens, né, para as crianças. Exato. Eu vejo com muita alegria, suspeito para falar porque eu faço Você faz parte do parte ministério, né, daqui, pastor? Mas eu acho muito importante esse trabalho individualizado, somente com famílias, Sim. somente com os homens, com as mulheres, porque você acaba falando a mesma língua, né? E isso atrai a pessoa mais e ela começa a entender, fala, verdadeiramente, eu preciso estar ali, porque isso me ajuda a continuar, né? É porque a pessoa ela tem que estar inserida em alguma coisa, né? Não é utilizá-la, né? Quero utilizar o teu dom, o teu talento, não. Ela tem que estar inserida em alguma coisa. Então, a gente procura ter os ministérios, como você mesmo mencionou. As crianças têm o ministério delas, os jovens têm o ministério deles, os homens, as mulheres da mesma forma, os diáconos, né, têm o ministério deles também. Então, Sim. cada um no seu ministério e com as suas atividades. E aí a gente trabalha como um todo. Isso fortalece a igreja. Né? Que legal. Fortalece a igreja. Uma coisa muito importante que você está dizendo, as pessoas vêm do Brasil para cá e tem, infelizmente, essa questão de igreja. Você falou, pastor, mas quanto tempo o senhor é pastor? Qual a diferença? Então, a diferença é muito grande, porque a pessoa está no Brasil, ela tem os sonhos, ela tem os projetos dela, mas aqui é diferente. Sim. Ela deixou tudo lá, talvez até mesmo dívidas, então ela vem com foco de trabalho e esquece o lado espiritual. E aqui a igreja entra para tentar trabalhar a questão da maturidade espiritual e reaver nessa pessoa a chamada que ela tem como servo e voltar, não talvez fazer como ela fazia no Sim. Brasil. Porque muitas pessoas chegam, não, no Brasil eu ia nos cultos de segunda a segunda. Mas aqui então, é difícil aparecer no domingo. Você talvez não vai tentar trabalhar isso na pessoa, mas incutir na mente dela que ela tem um chamado, ela é servo, o dinheiro vai vir, mas que ela tem que priorizar primeiro o reino. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, a igreja trabalha nessa forma. Tem pessoas que não gostam de trabalhar assim, com ministérios, mas eu creio que tem que se trabalhar assim. Né? Jesus separa os discípulos para cuidarem das viúvas, né? Cuidar dos órfãos, outros para pregar. Então, são ministérios diferentes. E assim a gente vai crescendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Que legal. Eu tenho essa visão, né, pastor, das pessoas acabarem muitas vezes se rendendo ao dinheiro, né? Mas o senhor acha que existem outros fatores também que muitas vezes impedem as pessoas de entenderem que ela tem um chamado, que ela tem algo, uma obra do Senhor a ser realizada através da vida dela aqui nos Estados Unidos, quando ela vem para cá, muito além do que ela veio para fazer, mudar sua vida, claro, mas existem outros fatores também que impedem isso, a pessoa de entender esse chamado? Como que o senhor vê Tiago, isso? eu acho assim que tem várias coisas que envolvem. Né? Uma delas, infelizmente, é a questão financeira. A pessoa ela vem com um projeto de vida para melhorar a vida dela no Brasil, ou dos familiares, do pai, da mãe, de filhos. Há muitos que estão aqui sem a família, né? Mas eu creio que existem coisas além disso. Uma das coisas que ocorre, que as pessoas não se aproximam hoje, é uma mágoa, uma palavra que foi dita no passado, uma marca negativa que essa pessoa teve de uma igreja, de um pastor ou de uma comunidade no passado. Então ela chega aqui machucada, frustrada. Aí que entra o papel da igreja de acolhimento, de trabalhar na vida dessa pessoa. Então tem pessoas hoje, não vamos falar de denominações, mas tem pessoas que são arredias a determinadas denominações, porque no passado ela foi ferida, ela foi exposta, Sim. ela se machucou. Então ela prefere hoje ir para o lado financeiro e pessoal e deixar o lado espiritual. Ela nem se apercebe que ela tem filhos, que ele tem filhos, e que os filhos não estão nos caminhos do Senhor. Então, hoje nós temos que trabalhar essa parte, de acolher e de pedir ao Senhor nos dar discernimento para trabalhar nessa ferida, nessa machucadura. Então, a gente ouve muito isso, né? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Então, o pastor que não se relaciona, não conversa, ele não vai conseguir sarar e sanar as feridas dessa ovelha que está machucada e está ferida. Então, quando você se aproxima com esse tempo de mesa,
com uma visita, com um café, se abraça, você me conhece, sempre estou junto com os meninos, com as meninas, com os jovens, com as famílias. Então, se você não se aproximar, você nunca vai descobrir uma ferida. Então, talvez foi algo simples, né? Infelizmente, hoje nós estamos no tempo da sensibilidade. Mas talvez foi algo muito simples, que lá no passado essa pessoa foi ferida. E isso fez com que ela se afastasse da igreja, né? Então, entra aí a gente como pastor, as irmãs como intercessoras, os ministérios como apoio, para tentar trabalhar e trazer essa pessoa de volta. Claro que tem o lado financeiro, isso conta, infelizmente conta, né? Um negativismo, mas conta. A questão do companheirismo, né? Se a igreja não entra e não abraça essa pessoa, o mundo abraça. Se eu não abraçar e não trazer ela para a igreja ou ir atrás dela, o mundo vai. Então é aí que está uma das coisas que afasta as pessoas. É o financeiro, é a parte do machucado, da ferida, da palavra, ou da falta da palavra que aconteceu lá atrás. E tem uma gama de coisas, né? Que, infelizmente, não deixa as pessoas aproximar. Claro que temos aí o lado espiritual do adversário, que ele engorda as pessoas de uma forma que cega, né, as pessoas. Eu conheço casos de pessoas que conversam com os pais no Brasil e a conversa é que está bem espiritualmente. Porque está longe a mãe, o pai não está vendo. Mas, na realidade, a pessoa não está bem. Ela está fora dos caminhos do Senhor, né? Então, aí cabe a nós, como igreja, entrarmos e quebrarmos esses paradigmas aí e pedir a Deus que traga cura para a alma e para o espírito. É aquele negócio, né? Às vezes as pessoas acham que porque minha conta financeira está bem, que eu estou sendo abençoado, né? Mas na verdade meu coração está bem longe do Senhor, né? Eu estou aqui ganhando dinheiro, então o simbolismo de eu ganhar dinheiro já significa que eu estou sendo abençoado. Pode ser, mas pode não ser também, né, pastor? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tá ali trabalhando, não, estou ganhando dinheiro, nossa, que bênção, Deus está me abençoando demais, eu estou ganhando muito dinheiro, mas eu estou perdendo meus filhos, estou perdendo minha casa, estou perdendo minha esposa. É uma raiz que ela começa a crescer lá no Brasil já. Que quando ele vem para cá, pessoas, as famílias, ela já tem uma visão de lá como é aqui. Então, essa raiz começa a brotar lá. Então, se ela não tiver cuidado, isso vai engordar ela de uma forma que ela só vai ver o financeiro. Verdade. Infelizmente, eu já vi famílias destroçadas por causa do lado financeiro. De filhos que não têm relacionamento com o pai, porque o pai trabalha dia e noite. De uma mãe que deixa com babysitter e não tem relacionamento. Então, infelizmente, acontece isso, né? Então, é uma coisa que vem lá do Brasil já. E a pessoa não está percebida que ela está perdendo a família, perdendo o casamento, perdendo o filho. E o mundo abraça. Infelizmente, o mundo abraça. Então, cabe a nós, muitas das vezes, fazer, por exemplo, você citou, trabalho de casais. Vai trabalhar com os pais em relação ao relacionamento com os filhos. Os filhos, conversar com eles realmente para honrar os pais, né? E tentar essa aproximação, que o financeiro não seja prioridade, mas que seja secundária e consequência de buscar a Deus. Precisamos também correr atrás do dinheiro, Com sim, certeza. mas temos que ter esse entendimento, precisamos de tempo e qualidade com os nossos, né? Exato. Porque se você é solteiro ou solteira, tudo bem, mas aí você vai se relacionar com seus irmãos, suas irmãs na fé, e isso vai te ajudar a cada vez mais ficar firme no Senhor, né? Sim, porque com certeza. hoje o mundo, como o senhor falou, o mundo oferece muitas coisas, então é muito fácil eu olhar e falar, nossa, isso aqui é legal para mim. Ah, eu vou conseguir viajar no final de semana ali para algum lugar porque é mais barato. Tá, mas e seus compromissos com a igreja do Senhor, Exato. o seu compromisso de leitura da palavra, qual que é o seu relacionamento, como que está o seu relacionamento com Deus? Faz quanto tempo que você não fala com Exato. Deus, né? Você fala com um monte de gente, você aprendeu até a falar inglês, mas com Deus você nunca mais abriu a sua Bíblia, né? E isso eu vejo acontecer muito aqui, mas a gente está nesse trabalho de poder caminhar dessa forma e fazer essa realidade mudar, e eu tenho visto mudanças, viu, pastor? Não, com certeza. E uma coisa, Tiago, quando a pessoa prioriza o relacionamento com Deus, seja através da palavra, seja da oração, ele vai perceber que Deus está agindo de uma forma tão milagrosa na vida dele, que ele não vê a falta de dinheiro, porque não falta. Sim. Ele vai sentindo fome e desejo da presença de Deus que não falte. Então ele vai priorizando a vida dele com as coisas de Deus e o dinheiro é secundário. Tendo ou não tendo, eu estou na presença Glória de Deus. a Deus. E ele vai ver que as coisas fluem, porque quando a gente se aproxima do Senhor, as outras ramificações da nossa vida vão brotar, vão acontecer, vai fluir. Por quê? Eu estou priorizando o reino, né?
Não estamos falando aqui de dízimos e ofertas, estamos falando Sim, de sim. intimidade e relacionamento com Deus. Maior prosperidade que alguém pode ter, né? É o relacionamento com Deus. Então, quando eu me relaciono com Ele, as portas se abrem, né? Não precisamos ficar procurando profecias ou palavras de homens ou mulheres que vá abrir uma porta. Não, a porta já está aberta. Então, se eu buscar a Deus, as demais coisas vão acontecer. E as demais não são diminuídas ou menosprezadas, mas é uma consequência de priorizar o reino e a Sim. presença dele. Alguém Isso disse acontece. alguma vez, né? Eu acho que foi até aqui na igreja que eu ouvi. Prosperidade não é você ter tudo, é você não sentir falta de nada. Eu falei né? isso, Foi o senhor que falou. é ausência de necessidade. Então, eu não tenho necessidade nenhuma. Isso é prosperidade. Prosperidade não é uma conta cheia. Prosperidade é eu olhar para dentro de casa e eu ver que meus filhos estão bem, que a minha esposa está bem, olhar para a igreja e ver que a igreja está bem, as famílias, isso é prosperidade. É prosperidade você poder ir e vir, sabendo que Deus está te guiando, te levando, te trazendo, isso é prosperidade. Glória a Deus. Não é abundância do ter, é ausência de necessidade. É por isso que o apóstolo Paulo disse o quê? Tendo ou não tendo, possuindo ou não possuindo, né? Já estou experimentado em todas as áreas. Então, é estabilidade, posso dizer assim, estabilidade espiritual. Estou no Senhor. E o Senhor é o que me supre. Pastor, e como que tá a Shalom Church para o senhor hoje, assim, desses 10 anos? Como que o senhor enxerga ela hoje? Como que o senhor enxerga ela no futuro, nos próximos 10 anos? Sim. Como que a gente tá nessa caminhada aí? Como Tiago, que o senhor enxerga isso? A visão da gente sempre é crescer no sentido de ganhar pessoas, né? A minha oração sempre é que Deus nos dê qualidade para abraçar essas pessoas. As pessoas têm que chegar e sentir a diferença. Nós temos um lema na igreja, que é o lugar de renovo. As pessoas chegam aqui cansadas, abatidas, feridas, e aqui elas encontram esse renovo. Não é um renovo dado por mim ou por você, é um renovo dado pelo Espírito de Deus. Então, desde que quando começamos, a igreja ela começou, não vou dizer pequena, ela começou grande, ela continua grande e vai continuar grande. Porque quem está na frente dela não sou eu, é Deus. Então, a nossa visão sempre é de crescimento. E uma das coisas boas, é um problema bom que a gente está compartilhando, são as salas de crianças cheias. Só falta de espaço. Falta de espaço. E felizmente ver as irmãs, né? Grávidas, ganhando babies, né? Só essa semana foram 2, semana passada foi mais 1. Então, é um bom problema. Então, a gente vê o crescimento. Então, a visão nossa é crescer. Nós temos uma necessidade de sairmos do lugar, né? Você conhece, você acompanha. Sim. Então, o nosso pensamento é de ver outras frentes, de crescermos. Mas a gente pode dar um passo conforme as nossas pernas, mas também darmos um passo pela fé. Então, a gente vê um futuro bem promissor, a gente vê algo muito grande aí na frente. Eu penso grande, né? Eu vejo. Glória grande. a Deus. Eu, para mim, não tenho uma reunião de casas que é pequena, ou um culto que é pequeno. Para mim, tudo é grande. Porque as coisas de Deus são grandes, Sim. ainda que Ele se importa com as coisas pequenas Sim. e dá relevância para elas. Mas o pensamento nosso é de expansão, de crescimento, não só local como fora, né? A gente tem projeto aí missionário, talvez para esse ano que vem vai começar a desenvolver. Então, o nosso pensamento é de crescimento, de desenvolvimento. Uma das visões que eu tenho é a questão de investir em vocês. A oportunidade que você e tantos outros têm de pregar, de desenvolver o seu ministério através da palavra. Que legal. Glória a Deus. É a grande missão, né? Crescer. É isso aí. É desenvolver e sair. Sim. Né? Porque o campo é o mundo. É muito bom você crescer na igreja local, mas você tem que espalhar. Espalhar conhecimento, espalhar o relacionamento teu com Deus, com as pessoas e expandir o reino de Deus. E é muito legal o que a nossa igreja faz, puxar um pouco de sardinha para nós, né? Mas esse trabalho de investimento no ensino, né? Toda segunda-feira a gente tem aqui a nossa Escola Expandir, né? Que é um curso básico de teologia, que agora vai para o curso, acho que é curso médio agora, vai para o médio de teologia. E também temos o discipulado, que também é toda segunda, mas que é para quem está começando a caminhada, né? Esse investimento na palavra é muito importante, né, pastor? Para as pessoas que estão vindo na igreja e querem aprender um pouco mais, né? Porque tem muito potencial. O senhor vê que tem muita gente com potencial aqui, pastor? Tem muitas das pessoas, como eu te falei, chega e fica quietinha. Mas no desenvolver do relacionamento dela com a igreja, ela vai se soltando, porque você não consegue. Sim. Você tem uma chamada, você tem um dom, você tem uma aptidão de Deus na sua vida, você não consegue ficar parado. Então você vê a pessoa se despertando e se colocando à disposição. Uma das coisas que você acompanha, nós temos o nosso DNA.
né? Sim. Então, antigamente, a gente recebia as pessoas todo mês e acontecia das pessoas estarem ou não na igreja. Então, hoje nós temos o DNA, a gente procura fazer 2 vezes por ano, onde as pessoas vêm e conhecem a igreja. Naquele dia, a gente apresenta a igreja, qual é o propósito da igreja, qual é a visão da igreja, qual é a missão da igreja, e a gente apresenta todos os ministérios. Então, a partir dali, a pessoa vê se ela quer ficar ou não. A partir dali, ela se membra e ela preenche uma ficha com as aptidões dela, e a gente começa, vamos dizer essa palavra, utilizar o dom que ela tem para trabalhar na igreja. Só que não pode parar aí, né? Sim. Então, a gente trabalha com os cursos, com o próprio discipulado para o pré-batismo, Sim. e a consequência dele, né? Para a pessoa continuar na caminhada cristã, aprender o básico, e aí entra na escola expandir, né? Nós estamos fechando agora o mês de novembro, vamos ter a formatura em dezembro. Sim. Então, vamos começar com o curso médio para o ano que vem. Então, é uma estrutura que a gente está gostando e querendo dar para todo aquele que quer. Nem toda a igreja vem, mas já tem um bom exército. Sim. E aí a gente vai forjando cada um. Sim, Aí. e através desse vai se multiplicando também, né? Com Porque certeza, ele vai com tendo certeza. esse entendimento, falando, não, eu preciso multiplicar isso para alguém, eu preciso ensinar isso a alguém. Discipulando, sendo discipulado para discipular, né? Com certeza. Muito com legal, certeza, muito com legal. certeza. E a gente também tem o nosso Conexão, né? Que são as nossas células. Nós temos um estudo também, né, pastor, Sim. que é muito legal também. Eu vejo assim que a gente consegue passar um pouco de ensino para as pessoas e elas podem compartilhar ali também. São ensinos muito, não vou dizer básicos, mas são ensinos fundamentais Sim. para as pessoas poderem entender um pouco mais da palavra de Deus e a gente poder viver em comunidade. Eu acho muito legal isso, esse investimento no ensino, sabe? Sim, e você vê a relação da igreja com as pessoas. Por exemplo, você conhece, nós criamos um minuto de vida. Sim, Então, onde que é? É um minuto do culto, onde a pessoa que tem aptidão, ela começa a desenvolver a palavra. Então, a partir dali, é que ela passou a ser um professor das células. da hora. Foi um professor de conexão. Sim, Nos conexões já está se desmembrando, levantando outros líderes com o dom da palavra, né? Logo, logo vão estar no púlpito pregando no domingo, ou glória a trabalhando aí Deus. fora, levando a mensagem de Deus. E outra aí. coisa também que eu acho muito legal, pastor, o senhor, eu tenho certeza que é a direção de Deus, né, de dar oportunidade para as pessoas pregarem, né? Se a gente for ver, o senhor prega uma vez por mês só, Exato. que é no culto de ceia. Eu poderia pregar todos os domingos, Exatamente. né? Mas não, eu tenho prazer em ver o outro Que legal, meu. Então, o meu desejo, por exemplo, a igreja não é minha, o reino não é meu, né? A obra é do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quem sou eu para minimizar ou trancar um ministério que Deus tem na sua vida? Eu quero ser o teu incentivador. Eu quero ser aquele cara que lá na frente, não por mérito Glória meu, a Deus. você lembre que um dia foi te dada a oportunidade. Então, eu tenho prazer em ver o outro pregar. Eu tenho prazer em ver o outro crescer. Sim, Então, a gente vê, pelo Espírito de Deus, Deus nos dá esse discernimento de ver na igreja, no corpo da igreja, pessoas que o Espírito de Deus está destacando em áreas. Então, tem alguns que Deus nos coloca no coração, no ministério da palavra, outros no de ensino, né? Outro no do socorro, cuidado. Então, a gente tem esse cuidado de colocar aquilo que Deus colocou no nosso coração, na vida das pessoas, para que elas desenvolvam. que legal. E amanhã quem vai ser? São missionários, Sim. são pastores, são líderes de ministério. E Deus vai dando graça lá. Preparando A a próxima igreja. geração, né? Glória a Deus por isso. É Então, isso. eu cito muitas das vezes, me alegro muito nisso, de quando nós estamos num culto e toda a minha casa está aqui. Eu vejo as minhas filhas servindo. Então, eu creio que para os pais, para as famílias, é prazeroso demais. Você vê um filho enganjado. Seja na porta, seja Sim. na mídia, seja com uma câmera, seja tocando a bateria. Você vê os familiares enganjados em alguma coisa na obra. Então, a gente fala com pessoas e vê lágrima nos Sim. olhos das pessoas falando dos filhos, e eu também me alegro. Então, isso é investir no reino, na igreja, nas Sim. pessoas. E como você falou, a Da geração hora, de né? amanhã, né? Amanhã eu estou velhinho, cara. E amanhã quem fica? Quem faz? verdade. É ou não é? O tempo passa. Verdade, passa muito rápido, Passa né? A gente muito estava conversando rápido. antes aqui, nossa, já estamos em novembro já. Começamos agora. Então, quer dizer, Verdade. amanhã eu não vou ter o mesmo fôlego. Sim, Eu não vou ter mesmo as energias. Então, eu tenho que preparar pessoas. Nada na minha mão. A rédea não é minha, né? O controle é de Deus. glória a Deus. Mas nós temos que deixar um legado, pessoas, né? Sim, Eu acho muito interessante, esses tempos eu vi uma entrevista na Globo, e eu coloquei no final, e o entrevistador ele perguntava assim, quando você morrer, o que você gostaria que estivesse escrito na tua lápide? Aí tem N Sim. resposta. Mas já parou para pensar, Bruno?
E eu fiz uma pergunta numa reunião para uns meninos que nós estávamos. Eu falei assim, se você conseguisse voltar no espaço, qual o momento da tua vida que você gostaria de voltar? Aí você vê as respostas. Né? Aí eu gostaria de voltar naquele momento, porque eu poderia fazer diferente e tal. Essa é a visão. Então, antes de eu pensar que eu tenho que voltar, que não posso mais, Sim. eu tenho que pensar o que eu deixo para frente. Sim. Então, lá na frente, Tiago, eu talvez esteja com muito mais cabelos brancos. Né? Com certeza, que a vida vai me proporcionar isso. Né? E eu vou ver lá na frente o quê? Um menino que eu vi nascer, que eu apresentei. Verdade. Nossa, isso deve Eu ser... batizei, eu fiz o casamento e hoje está pregando a Glória a palavra. Deus. Isso é fruto. Então, isso é bom você ouvir lá na frente. Quem foi teu pastor? Quem foi teu discipulador? Quem foi que te orientou? Quem te orientou nesse caminho? Teve, prazeroso agora, no demais. último batismo, teve umas meninas que o senhor batizou e falou, olha, apresentei apresentei. elas aqui Tá quando vendo? elas nasceram, né? E Exatamente. estão se batizando agora, 15 Exatamente. anos depois, Tá sim. vendo? E você fala, cara, que demais, assim. Às vezes a gente esquece um pouco, né, pastor? Digo, a gente esquece que existe um futuro, É né? que você está naquela demanda, É, né? No a gente fica muito corre-corre, né? pensando, claro, temos que aproveitar o presente, sim, mas o que nós vamos deixar para o futuro? Exato. Existe uma geração que vai colher do que a Exato. gente está semeando agora, né? Exato. E a gente está tentando fazer isso, até foi como referência, né, o Minutos de Vida que a gente tem na nossa igreja, que é um momento do culto onde uma pessoa sobe para ministrar uma breve palavra ali, e a gente pegou essa referência e implantou nos jovens também. Hoje a gente Sim. tem o Raising Arrows, né, que Não, é ficou top levantando demais. flechas. Então a gente está dando oportunidade para os jovens, Exato. para eles poderem começar também a se desenvolver nessa questão Sim, de ministrar sim. uma palavra, às vezes contar um testemunho. E te surpreende, porque você Demais, vê, uau, demais. esse menino era tão quietinho É. e tal, de repente, uau, que palavra, quer dizer, é um Demais. talento que estava quietinho, mas precisou alguém pôr fogo nele, Sim, né? Estava ali, mas se você levantou ele, começa a desenvolver. que legal, meu, É que lindo demais, legal. né? É muito legal. E aí agora, aí voltando um pouquinho, o senhor falou da sua família, né? Poxa, a gente estava conversando aqui antes, o pastor até comentou, falou assim, e as meninas que já não são mais pequenas, né? Já estão grandes já, né? Como que é isso para o senhor? Como é que é ver esse desenvolvimento, senhor, do pastor, das suas filhas, né? Principalmente porque, cara, a pastora está ali com o senhor lado a lado, mas como que é, por exemplo, ver a Polly se desenvolvendo tanto, a Isa agora liderando louvor, como que é isso para um pai, Cara, pastor? cara, é assim, primeiro, eu tenho essa coisa comigo, eu separo bem, que é pai e que é pastor. Né? Legal. Tanto em casa como fora, com você a mesma coisa, com qualquer outra pessoa. Mas você acompanhar o crescimento, e é o que a Bíblia fala, né? Ensinar o menino no caminho. Então, elas sempre estiveram conosco, sempre nos acompanharam. Então, você vê a desenvoltura, o crescimento de cada uma delas na área que elas querem, porque uma coisa, não só eu como a minha esposa, a Amanda Mari, nós nunca forçamos nada. Né? Foi tudo assim, natural. Né? Uma vai para lá da música, outra quer tocar teclado, o que elas quiserem fazer. Né? A Polly hoje está na mídia. Nossa, na canta. moral, pastor, todas cantam muito, cara. Então, quer dizer, como que pode, meu? mas não nada forçado. Então, Sim. isso foi natural, Deus colocando no coração de cada uma delas. Para mim, como pai, Thiago, para mim é um prazer enorme. Imagino. Enorme, 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 enorme. Eu lembro quando a Dayana, que é a minha primogênita, ela foi estudar no Texas, houve uma palavra de alguém que falou, pai, esquece que ela nunca mais volta. Aquilo ali me feriu. Porque você ouviu que a tua filha vai fazer missões e me feriu, assim, na tonalidade que foi falada. Eu não criei naquela palavra. Eu criei naquilo que Deus tinha na vida dela. No entanto, ela foi e voltou e está mais próxima de mim hoje. Mas você vê as coisas de Deus acontecendo na vida dos filhos, da forma que Deus quer, não que o homem quer. E você vê o crescimento. As duas já estudaram em escolas lá, no Texas. A terceira que é também, né, estudar. E você vê as coisas sendo desenvolvidas da maneira que Deus vai colocando na vida delas. E vê o desejo delas, o quebrantamento delas. Você vê elas desde pequena, e você ir num quarto e vê-las ajoelhadas, orando, intercedendo, da maneira delas. Cara, isso para um pai é prazeroso demais. Então, eu me alegro muito e revisto elas em oração. Né? Que Deus continue guardando, que Deus continue cuidando, cada uma delas criando a sua vida
particular, individual com as suas famílias, né? Que Deus possa continuar levando essa essência para os meus netos, para as minhas netas, que também já estão chegando na mesma linha. Verdade. Entendeu? Então, para a gente, Tiago, é a recompensa. Né? E eu não separo bem, assim, eu separo bem a questão, é filha, é membro da igreja, é membro. Mas eu também me alegro de ver um membro crescendo, desenvolvendo. Eu tenho pessoas que eu acompanho há muito tempo. Então, você ter membro já é prazeroso. Agora, imagina do teu sangue. Você vê desenvolvendo, crescendo, e eu vejo pelos teus meninos. Né? Quando a gente vê uma postagem do Pedro, você vê o Pedro sendo um canal de bênção na escola, cara. Ele falando de Jesus, ele evangelizando, ele falando do amor de Jesus, ganhando crianças para Jesus. Quer dizer, isso para um pai é a maior recompensa. Eu creio, Tiago, que não vou me comparar a Deus nunca. Sim. Mas pensa no coração de Deus quando viu o filho sendo batizado nas águas e aquela palavra para o filho. Esse é meu filho em que eu me alegro. Então, essa é a minha expressão. Eu me alegro nas minhas filhas. Glória a Deus. Me alegro neles. Sim, eu fico muito feliz, assim, de poder ver isso, sabe? E como o senhor falou, né? A gente sempre tenta revestir em oração, porque o mundo vem oferecendo muitas coisas para os nossos filhos, né? A gente passou agora por mais um Halloween, né? Exato. E a igreja vem totalmente na contramão disso, de mostrar, olha, peraí, você não precisa, como ontem foi ministrado aqui, né, para as crianças, você não precisa se vestir com uma fantasia ridícula para ganhar um doce, né? Exato. Você não precisa disso, porque muitas vezes é imputado isso inconscientemente e as crianças vão nessa onda. Não, que eu moro aqui é assim mesmo. Não, não é assim, cara. Pela inocência, há um propósito por trás disso que elas não sabem. Né? Então, o mundo vem oferecendo muitas coisas para os nossos filhos. Então, essa importância da gente manter em oração, eles em oração, revestindo eles em oração e sempre incentivando. Olha, vai lá. Quando eu coloco os vídeos lá no meu canal, eu não coloco para mostrar, meu filho é pregador. Não, eu coloco para incentivar outros pais a incentivarem seus filhos também, que existe essa possibilidade. Não, e o teu filho colocado lá, ele vai servir de espelho para outros meninos olhar e falar, uau, também quero fazer. Exatamente. Gostei, acho que a gente tem essa missão, né? O multiplicar ainda mais. Com certeza. E eu sou pai de 2 meninos, né? E como que é ser pai de 3 meninas e ter uma esposa e ainda ter duas netas? Pensa, se reúne todas elas. Meu Deus. Na hora de sair, se tivesse mais do que um secador de cabelo, são 5 ligados. Meu Deus. E é interessante o seguinte, Deus me deu essa coisa que veio dele, né? Eu amo sair, né? Amo sair com elas. Nunca tive isso de não sair, não dirigir. Então, eu amo dirigir com elas, ir no shopping com elas, levo fazer unha. Eu estou junto em tudo. Então, para mim, não tem essa experiência do lado do menino, né? Mas que é desafiador, cara. Não é, porque eu sou o primeiro a ficar pronto, ou eu sou o último, porque eu deixo todo mundo se arrumar, entendeu? Porque senão você fica esperando. Não, eu sou 10 minutos, eu estou pronto, cara. Exatamente. Mas lá é 1 hora e meia, daí tá indo, não volta. Nossa. Não, é uma experiência bacana. Que legal. É uma experiência bacana. É bem diferente, Mas agora tá mais tranquilo, né, pastor? Porque não, todo mundo agora cresceu, né? A Dai casou, a Isa também. Agora eu tô com a mas Poliana. a Isa ainda fica ali na sua cola ali às vezes, né? É porque a gente é muito família. Então, isso é legal, né, pastor? Não, sempre. Nós não fazemos, raras as vezes que nós fazemos algo isolado um do outro. Se é um café, por exemplo, eu tenho um compromisso agora à noite em família. Então, tudo em família. É praia em família, viagem em família, culto em família, é um churrasco em família, sempre em família. Então, é prazeroso demais estar junto. E elas sempre estão perto, né? Sempre estão juntas comigo. Da hora. Poliana é tremenda, cada uma delas com a sua personalidade, né? Mas a Poliana também é cantadora. Cantador, ele está desenvolvendo aqui na foto, está mandando muito bem. E eu lembro, Tiago, muito bem quando a Poliana, isso aqui acho que vale a pena dizer, a importância de nós orarmos, cuidarmos e ter a direção de Deus para a nossa família e nossos filhos. Quando a irmã da Marte estava grávida, da Poliana, ela teve um pensamento de não querer saber o sexo. E eu falei, tudo bem, sem problemas. E assim foi a gestação. Mas quando chegou perto do final da gestação, próxima da Poliana nascer, nós fomos num hospital e, para coincidência, naquele dia, a médica plantonista que estava aqui atendendo era uma brasileira, lá de São Paulo, né, lá da tua terra, lá de São Paulo. E ela viu e tal, foi conversando, e aí, não, a neném está tudo bem e tal, foi medindo ali. O que vocês têm? Falei, a gente tem 2 meninas e tal.
Isso nós estávamos no 14º andar, 15º andar do prédio do hospital. E aí ela falou, vocês não querem saber o sexo? Aí ela falou, não, a gente tinha combinado de ser uma surpresa, no entanto que eu nem fiz enxoval e tal. Ela falou assim, ó, eu tô vendo. Se vocês quiserem saber, eu tô vendo. Nossa. Aí eu lembro que a irmã Damares, a minha esposa, ela olhou para mim assim e falou, e aí? É você que sabe. E lá fora, cara, tinha uma chuva, muita chuva. Você não conseguia olhar para fora, não tinha uma visibilidade boa, assim, muita água. Aí ela olhou para mim e falei, você que sabe. E ela falou, vamos saber. Eu falei, então, ok. Aí quando ela falou, não, eu quero saber. Quando falou, eu quero saber, ela perguntou de novo, você falou que tem mesmo o quê? Ela falou, nós temos 2 meninas. Então é uma terceira menina. Uau. Cara, quando ela falou terceira menina, eu olhei para fora, aquela chuva e deu raios assim, mas era um temporal. Deus falou o nome da Poliana para mim. O nome dela vai ser Poliana. Aí eu virei para Damares e falei assim, o nome dela Deus acabou de me dar, que é Poliana. Aí fui ver o significado do nome, né? Doce, tratável, amável, e é tudo que ela é. Da hora. Ela é muito amável, menina, muito querida. E é até a gente profetiza para os nossos filhos e realmente acontece, né, Exatamente. pastor? A importância, a gente ensina e fala aqui na igreja, né? De você, à noite, né? Antes, durante Sim. e depois, você ir no quarto do teu filho, da sua filha, interceder, impor as mãos, abençoar, repreender, porque a palavra profética ela tem muito peso. Sim. Né? E vai ser aquilo que você vai dizer no nome do Glória a Senhor. Deus. Pastor, a gente está começando aí para caminhar para o nosso fim Uau, aqui. passa rápido, hein? É demais aqui, o negócio voa, né? Passa rápido. Por isso que a gente tem que gravar outros episódios. Vamos gravar em Amém. nome Vamos de Jesus voltar, em com breve. certeza. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para o pessoal aqui da nossa igreja, para a comunidade brasileira aqui de Atlanta, para quem vai assistir esse vídeo. O que o senhor tem falado no coração do nosso pastor? Para o senhor deixar aqui uma mensagem para nós. Amém. Gente, até aquela câmera ali, uma câmera que está direcionada para mim. Nós estamos vivenciando tempos muito difíceis, mas são tempos bíblicos, né? Nós estamos vivendo um tempo, e a Bíblia diz, porque se multiplicou a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, quando o Senhor disse, Ele disse no futuro e está acontecendo agora. Então, a minha palavra, não deixa o amor esfriar, né? O amor é a base de tudo, né? Se eu pratico o amor, as outras coisas acontecerão. Se eu pratico o amor, as outras qualidades, as outras virtudes do Espírito vão fluir através da minha vida, da nossa vida. Então, para a igreja hoje, Shalom, e quem vai nos ouvir, pratique o amor, né? Mas é um amor inconsciente? Não, tem que ser um amor consciente. Tem que ser um amor com atitude, né? Para os de casa, para os de fora, para quem se achega, para que Deus possa honrar a sua vida, a tua atitude em amor. E até um texto diz, né? Vai passar tudo. Passa tudo que vai ter que passar, mas o que permanece é o amor. Eu creio que, Tiago, quando Jesus voltar e está perto de chegar, de arrebatar a igreja, vai passar tudo. Mas o amor, brother, nós vamos continuar amando a Deus. O amor por toda a eternidade. Nós vamos olhar para Ele e continuar amando. Nós vamos olhar para o Senhor, e a Bíblia diz que vai ser revelado como Ele realmente é. Nós vamos olhar para Ele, o amor vai continuar. Nós vamos continuar amando a Deus. Então, a palavra para nós, para a igreja, para mim hoje, é amar. Incondicionalmente. Ame. Ame teu próximo como a ti mesmo. Ame a sua esposa, ame a sua casa, ame o seu pastor, ame a sua igreja, ame o estado, o país que você está, porque Deus te plantou aqui, seja no Brasil, seja... Ame, né? Crie raízes e nunca deixe de apartar-se de você o amor de Deus. Né? O amor de Deus sobre a nossa vida. Quero agradecer, viu, Tiago? Obrigado por esse tempo, por esse momento. Foi muito bom e eu quero voltar. Vai voltar, com certeza. Pastor, obrigado, viu? Valeu, eu te obrigado, agradeço. Obrigado por ter aceito o Valeu, convite. com certeza. Prazer enorme. Tá estreando aqui o nosso novo Uau, visual. bacana. E é um prazer ter o senhor aqui conosco. Obrigado por todos os ensinos que o senhor nos dá, pelas Amém. palavras Amém. ministradas. Amém. Deus usa muito a sua vida aqui nos nossos cultos. A gente Amém. sempre sai transformado desse lugar. Amém. Continue assim com essa unção poderosa. Amém. Glória a Deus. Deus Conta abençoe. comigo, tá bom? Obrigado, cara. Deus abençoe. E que Deus Valeu. possa produzir, né, Amém. muitas frentes Amém. para esse podcast. Amém. Em nome de Jesus. E que a mesa se estenda. Em É nome de isso Jesus. aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Tiago. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado por vocês terem ficado até aqui com a gente. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Deus abençoe.